Bom, pessoal, vamos falar agora sobre pré-natal. Tema extenso, muita informação, mas vamos lá. Vamos nos preparar tanto para a prova discursiva, caso caia uma questão sobre na prova discursiva, e também para possíveis questões fechadas. Primeiro, sobre quando você vai criar um processo de territorialização dentro da saúde e você vai avaliar esse quesito aí, que é estratificar uma subpopulação de gestantes. Então você pega uma população geral, população total, e vai pegar aí quais são as mulheres férteis, quais são as gestantes, e a partir daqui, quando você está com gestantes, você tem que definir o risco dessa gestação, que é classificado em risco habitual, risco intermédio e alto risco. E por que a gente precisa saber disso? Primeiro, para como vai ser conduzido essa gestação. Se é risco habitual, toda a gestação é conduzida na APS. Se é risco intermediário, é conduzido na APS com apoio da equipe do NASF. Ou seja, você vai ter um acompanhamento de especialista. E se é de alto risco, nesse caso, toda a gestação ela vai ser em parceria, compartilhado com a APS, porém vai ter um atendimento também na atenção especializada. Ok, pessoal? Então, na atenção ambulatorial especializada. Então, quando se fala em intermédio, esse paciente vai ser atendido vai fazer todo o seu pré-natal na APS. Vai ter o apoio da equipe do NASF. Só que se é alto risco, tem o apoio, é um atendimento compartilhado, porém você vai ter atendimento na atenção especializada ambulatorial por causa desses fatores de risco. Então a gente vai falar já, como diz a Samara, agorinha, quais são esses principais tópicos aí para definir habitual, intermédio e alto risco. É muito pesado, é muita informação, a gente vai destacar só alguns. Lembrando que dentro do quesito pré-natal, quando vai fazer esse primeiro contato, existem os sintomas e sinais de presunção, de probabilidade e de certeza. O que eu chamei atenção nesse caso aí? Deixa eu passar essa lâmpada para cá para facilitar minha... Deixa eu ver aqui. Aqui tá bom. Bom, o que a gente chama atenção para sinais de presunção que eu achei assim, que poderia ficar na dúvida? É probabilidade ou presunção? Melasma facial, linha negra, aumento do volume abdominal, tudo isso é sinal de presunção, não sinal de probabilidade. Porque eu pensava que a linha negras e o melasma facial poderia estar no sinal de probabilidade. Então fique atento aí sobre essas informações. Agora, quando a gente fala em sinais de probabilidade, o que eu quero chamar a atenção? O atraso menstrual, bem óbvio. E aí, no caso, os nomes. Os danadinhos lá, o sinal de Noble-Budin, tá bom? Sinal de Jäger. Então fique atento, a gente não vai ler sobre eles aqui, todo mundo tem que dar uma decorada aí, mas fique atento que essa galera toda, todos esses nomes aí, tá dentro de probabilidade. E o sinal de certeza são os exames, presença de batimento fetal, ok. Sobre fatores de risco, a gente vai destacar lá dentro da classificação habitual, intermédio e alto risco. Agora, pessoal, vou até passar para cá o meu esquema. Esse esquema aqui, que são os determinantes sociais na gestação, nós temos que ficar muito atento. Deixa eu até dar um zoom aqui, ó. Procura esse material na internet, ok? Determinantes sociais da gestação. Então tem os determinantes distais, sociais, os intermédios e os proximais. E o que é interessante a gente saber? Lembrar que os proximais, eles são os estilos de vida. E você tem os pessoais, que é menos de 15 anos, mais de 35 anos.
hipertenso, diabético, são pessoais da pessoa, não consegue mudar. Os determinantes sociais proximais é o estilo de vida, dá para mudar, ok? Então a gente tem aqui quais são os determinantes pessoais, depois você tem os proximais, que é o estilo de vida, tabagismo, IMC menos de 18,5 ou mais de 30, inatividade, e depois você tem os determinantes intermédios, que vai tá ligado diretamente a essa gestante através de o que envolve isso aí? Redes sociais e comunitárias, escolaridade, as condições de trabalho, a violência doméstica, população de rua, tudo está aqui nesse intermédio. E os determinantes distais são as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. Então, ou seja, é interessante saber isso aqui, dar uma passada. Bom, quais são os 10 passos para um pré-natal de qualidade? O que eu vou adicionar? Nós vamos falar só de 4. Torcer que, se cair aberta, no máximo 4 ou 5. Tem que iniciar o pré-natal até 12 semanas, é o indicado. Garantir recursos para essa gestação, recursos humanos, físicos. Tem que fazer a realização garantir a realização de todos os exames em tempo oportuno. Aí vem a famosa escuta ativa, promover essa escuta ativa, tanto para a gestante quanto para o companheiro, e garantir transporte público gratuito para a gestante, né, para o atendimento pré-natal. E se é um pré-natal de alto risco, ainda garantir aí a cegonha SAMU, ou SAMU cegonha, né? Beleza. Tem mais aí, são 10, só acabei citando 5 aí. Agora vamos estratificar então essa gestação, se ela é uma gestação de risco habitual, risco intermédio ou alto risco. Gente, é muito difícil, são dezenas e dezenas de itens. O que eu quero chamar a atenção? O risco habitual é o habitual que toda mulher tem. É a gestação entre 16 e 34 anos. É aquela mulher que aceitou a gestação, tem um intervalo maior do que 2 anos do último parto ou da última gestação e não teve intercorrências na gestação passada. Então esse é o risco habitual, como qualquer gestante tem de um parto, de uma gestação. Os riscos intermediários, eles começam a confundir um pouco com alto risco, chega a assustar um pouco a gente. Por exemplo, tranquilo, menos de 15 anos e mais de 35 anos é risco intermediário. E esse atendimento é feito compartilhado com a gestação de alto risco. Mas não precisa necessariamente ser feito na atenção ambulatorial especializada. Se tem, por exemplo, consta que essa gestante trabalha com exercícios físicos excessivos, tem uma carga horária extensa, tem história aí de ocorrência de violência, não tem apoio familiar, não está aceitando a gestação, tem uma escolaridade menos de 5 anos, ou seja, tem o MC menos de 18 ou mais de 38, mais de 30 a 39, porque o MC mais de 40 eu já vou lá no gestação de alto risco. Tudo isso é intermediário. Quer mais? Se tem história da gestação anterior com retraso do crescimento intrauterino, história ou de macrosomia, esse paciente é considerado risco intermediário, ok? Então fique atento, isso não é gravidade. Se essa gestante foi diagnosticada com diabetes gestacional, é risco intermediário. Se ela já tinha diabetes antes, ela é considerada alto risco. Se o intervalo é menos de 2 anos, é intermediário. Outro fator importante, não se esqueça, se teve história de infecção urinária de 1 a 2 infecções aí recorrentes, né, nos últimos 12 meses, ou um episódio de pielonefrite, essa paciente é considerada intermediário. Ao contrário, se ela tem história de 3 infecções de cistite ou 2 pielonefrite, aí sim ela é considerada de
alto risco. Beleza, pessoal? E aí, falando de alto risco, mulheres que fazem uso de drogas ilícitas, se tem o IMC acima de 40, se ela tem sinais de desnutrição, hipovitaminose, transtornos alimentares como uma anorexia nervosa, bulimia, tudo é gestação de alto risco. Se tem história prévia à gestação de psicose, de depressão, tudo isso aí é alto risco. Se tem antecedentes de TVP, alto risco. Se tem histórias de valvulopatias, asma, DPOC, tudo alto risco. Beleza? Se na história reprodutiva anterior teve isoimunização RH, é alto risco. Ok? Se durante a gestação atual é uma gestação múltipla, se é a história de um estupro, né? Aqui escreveram errado aqui no material. Estupro. Já falei, se tem ito maior ou igual a 3 vezes, ou uma pielonefrite maior ou igual a 2, nós temos que tratar isso aí como alto risco. Sífilis terciária. Detalhe, terciária é, no caso, ou resistente ao tratamento, é alto risco. Enquanto a sífilis, eu vou até achar aqui, sífilis, exceto sífilis terciária, ou resistente ao tratamento, foi diagnosticado com sífilis, é considerado risco intermediário. Então fique muito atento a essas informações. Beleza? Vamos lá. Agora, sobre como deve ser o controle dessas consultas, fala-se que o ideal, no mínimo, 6 consultas. Então, qual que é a recomendação? Até 27 semanas, ou seja, 27 e 6 dias, mensal. De 28 até 35 e 6 dias, ela é quinzenal. E a partir da 36ª semana até o parto é semanal. Então não se esqueça dessa informação super importante aí. Falando então qual é a primeira avaliação, da gestante. O que tem que constar? Vai ter que fazer uma avaliação clínica criteriosa, vai solicitar todos os exames do primeiro trimestre e vai identificar aí os fatores de risco. Vamos classificar essa gestação. Se é gestação de risco habitual, é feito na APS, foco no acompanhamento, bem-estar, ações de promoção. Vai passar pela equipe de saúde bucal, ok. Se é de risco intermediário, também o pré-natal na APS. Foco no acompanhamento e tem a questão de você ter um fortalecimento interdisciplinar aí, considerando esses riscos. Então, é um atendimento que deve ser compartilhado com o NASF. Então, tanto o NASF vai compartilhar essa gestação intermediária aí. Se é de alto risco, uma gestação de alto risco, é um pré-natal compartilhado entre a APS e atenção ambulatorial especializada. Vai ter a ajuda do NASF, vai ter a equipe de saúde bucal, todas vão ter a equipe de saúde bucal. O NASF está presente no intermediário e no alto risco, mas o ambulatório de assistência especializada é onde tem os ferões lá, os médicos super fera. Aí, nesse caso, alto risco, a gente já falou. Beleza. Agora, nós vamos para aonde o filho chora e a mãe não vê. Ok? Lembre-se que o intermediário, com apoio da equipe de atenção da atenção ambulatorial especializada, eu até achei um hashtag aqui, eu não tinha visto. Vamos ver se vocês vão conseguir enxergar aí. Deixa eu chegar pertinho, deixa eu ver se ele vai dar um foco. Acho que não vai conseguir regular o zoom. Aqui fala o seguinte: o paciente de risco intermediário é acompanhado pela APS
E tem um asterisco aqui, fala, com apoio da equipe de atenção ambulatorial especializada. Com apoio quando necessário. Agora, quando fala em alto risco, é compartilhado entre as equipes da APS Atenção Ambulatorial Especializada. Ok? Só dar um toque a mais nesse sentido aí. Bom, precisamos saber calcular o DUM, ok? Não vou falar sobre isso, é muito de boa. Tem que saber calcular a data provável do parto. Não se esqueça, a gente precisa saber o DUM e a data provável do parto. E vamos lá agora para os exames de rotina de pré-natal. Bom, quando a gente pega o material do livro, das recomendações, a última atualização sobre pré-natal, não cita, eu posso estar até falando bobeira, às vezes estou perdendo uma informação, mas não cita a questão do rastreamento de clamídia e gonococo. Mas lançou-se uma atualização agora em 2020, exames de rotina no pré-natal, acredito que talvez seja até questão de Covid, não sei. Fala-se que o rastreamento de clamídia e gonococo para gestantes com menos de 30 anos na primeira consulta. Porque antes era recomendado para todas as gestantes. E fala que o rastreamento em caso de pessoas com prática sexual anal receptiva, passiva, sem uso de preservativos, realizar rastreamento de hepatite B e C de maneira semestral. Anteriormente, sua recomendação para pessoas com prática sem recomendação. Bom, isso aqui é uma recomendação nova, publicação, e eu fiquei um pouco perdido nisso aí, mas eu quis compartilhar esse problema com vocês aí, quem quiser dar uma pesquisada. Mas de forma resumida fala que clamídia e gonococo já na primeira consulta. Hepatite B, segundo o que a gente estudou, é o seguinte, para hepatite B, a gente vai solicitar no primeiro trimestre o HBsAg, né? Então agora vamos lá, vamos falar sobre quais são os exames que a gente solicita no pré-natal. A gente vai falar e vamos estudar um pouco entre deles aí. Primeiro, tipagem sanguínea e sistema ABO e RH. Se o teste RH vem negativo, eu vou solicitar o teste de Cumbis indireto. Se o teste de Cumbis indireto vem negativo, eu vou solicitar novo teste com 24 semanas e fazer imunoglobulina. Se fala-se que se em 24 semanas o teste de Cumbis aqui não cita, mas eu já li sobre isso, se o teste de Cumbis em 24 semanas deu negativo de novo, você faz imunoglobulina. Se deu, não fala, mas nesse material que a gente está estudando agora é assim. RH negativo, ela está sensível. Beleza. Eu vou solicitar o teste de Cumbis. O teste de Cumbis está negativo, essa mulher não foi sensibilizada, então com 24 semanas a gente vai fazer imunoglobulina, que tem cobertura de 16 semanas, e mesmo assim vai fazer outra imunoglobulina até 72 horas antes do parto, mais uma dose de imunoglobulina. Se o teste de Cumbis é positivo, vamos derivar essa gestante para o alto risco. Bom, sobre hemograma. Hemograma tem que ser feito no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. E aqui a gente classifica anemia. Anemia leve a moderada, de 8 a 11. Menor ou igual a 7 de hemoglobina é grave. A hemoglobina, deixa eu até confirmar uma coisa aqui. Acho que então a hemoglobina normal, maior ou igual a 11, ausência. Interessante, então aqui é 10, tá, pessoal? O leve, a moderada é 10, porque maior ou igual a 11 é considerado ausência de hemoglobina. Então, maior ou igual a 11 é considerado ausência de anemia, né? Ausência de hemoglobina, ausência de anemia. Bom, daqui a pouco a gente fala sobre suplementação de ferro. Agora, sobre a eletroforese. No material fala que tem que fazer eletroforese no primeiro trimestre
E aí, se você tem um caso da eletroforese buscando aí anemia falciforme, se eu tenho um achado de hemoglobina AS, para quem não entende isso, é mais complicado, porque nós temos, isso aqui são as cadeias de globina, porque o problema é quando eu tenho o HbSS. O HbAS, provavelmente um traço falciforme, não precisa encaminhar para a gestação de alto risco, vai ficar na APS. Agora, se eu tenho imunoglobulina SS, eu vou para alto risco. Bom, a glicemia em jejum no primeiro trimestre. Se apresentou lá 91 para baixo, ok, então tranquilo, a gente só vai solicitar o teste oral de tolerância à glicose com 24 a 28 semanas, e se dá positivo maior ou igual a 180 na primeira hora ou maior ou igual a 153 na segunda hora, está feito o diagnóstico de diabetes gestacional. Se nesse teste de tolerância apresenta aí para nós maior ou igual a 200 na segunda hora, eu considero como diabetes mellitus. Se vem maior do que 180, menor do que 200, é diabetes gestacional. Fique atento ao teste de tolerância. Agora, voltando aqui, se esse teste deu menor ou igual a 91, só que ela tem relatos de que ela é diabética, ela tem que ser encaminhada para o alto risco. Por mais que aqui agora está bem controladinho, está lindo, ela tem que ser acompanhada na gestação de alto risco. Beleza? Agora, se nesse primeiro teste de glicose ele já apresenta com 92, de 92 a 125, ela é uma diabetes mellitus gestacional. Ok? Agora, se ela tem já uma glicose maior ou igual a 26, nesse teste de jejum, ela já é considerada diabetes mellitus. Então tem que ficar atento a essa questão. Ficou complicado, mas você depois volta o vídeo aí e assiste de novo. É isso aí. Então, de forma que você tem situações que ou é diabetes gestacional ou uma diabetes anterior não diagnosticada. Ok? Beleza. Sobre o teste rápido para sífilis ou o VDRL, qualquer um dos dois, preferencialmente o teste rápido, que é mais interessante aí, mas o VDRL no primeiro e no terceiro trimestre, em torno aí de 30 semanas. Se o teste rápido vem reagente, eu vou iniciar o tratamento e vou solicitar o VDRL para acompanhar de forma mensal. Agora, se vem só o VDRL reagente, ou seja, o VDRL está reagente. Cadê o que eu estou pensando aqui? Se o VDRL está reagente, não tem teste rápido, ou o VDRL veio reagente, mas o teste rápido veio negativo. Nesse caso, eu vou olhar a diluição do VDRL. Se esse VDRL está com uma diluição menor ou igual a 1/4, ele provavelmente é um falso reagente. Agora, se ele está com um VDRL maior do que 1/4, e aqui deixa eu conferir se é maior ou igual, só um minuto, porque se fala uma diluição maior ou igual a 4, depois é de 1/16, né? Seguindo as diluições. Deixa eu olhar aqui, peraí, VDRL, onde você está, onde está tudo, está aqui. Se a diluição é maior do que 1/4, realizar o teste treponêmico e tal. Então é isso, então não é maior ou igual. Então 1/4, uma diluição por 4, né, 1/4, essa pessoa vai ter que fazer um novo teste e, né, considerar provavelmente isso aqui seja um falso reagente.
Agora, se ele tem maior do que 1/4, deveria colocar aqui, né? Se ele tem maior ou igual a 1/16, porque se ele é maior do que 1/4, ele é 1/16. Às vezes complica um pouco a gente. Então, se é maior do que 1/4, ele está falando de 1/16. Então, deveria ser maior ou igual a 1/16. Ok? Nesse caso, realizar um teste treponêmico com metodologia diferente do primeiro teste. Ok? Bom, ainda, quais outros exames que a gente tem que solicitar, pessoal? Nós temos que solicitar ainda o teste rápido para HIV ou sorologia para HIV no primeiro trimestre e com 30 semanas aí. Agora, se essa gestante já é HIV positivo, e aqui eles não explicam para nós, mas fala com baixo risco, ela tem que ser acompanhada só na APS. Eu acredito, o que é o baixo risco? É se tem um CD4 acima de 350 e uma carga viral indetectável. Essa gestação pode ser acompanhada no APS. Agora, se ela tem alto risco, CD4 diminuído, uma carga viral elevada, essa gestação, né, vai ter que ser compartilhada aí e é considerada uma gestação de alto risco. Sobre a hepatite B, como eu falei, a gente solicita o HBsAg. Se o HBsAg vem negativo, tranquilo, ela não está aguda e não pode ser crônica, porque lembrando que o HBsAg positivo pode ser agudo ou pode ser crônico. Aquelas pessoas, uma carga aí de menos, acho que 10% das pessoas que apresentam o HBsAg na fase aguda vai persistir para a fase crônica aí, ok? Depois a gente vai fazer um vídeo falando um pouquinho sobre essa hepatite B aí, já tem gente que já pediu esse vídeo, né? Porque aí nesse caso a gente tem outros exames, que é o C de core, que é o E de o tanto que ele está na fase infecciosa. Mas vamos lá, então serologia, veio negativo, tá tranquilo. Se o HBsAg veio positivo, vai ser acompanhado, vai ser compartilhado, e nesse caso a orientação é vacinar imunoglobulina esse recém-nascido assim imediatamente após o parto. Sobre urina 1 e urocultura, se aparece uma bacteriúria assintomática, mais de 100 mil unidades formadoras de colônia, vamos entrar com o tratamento, no caso é a cefalexina, que é o medicamento de escolha aí, 500 mg, de 8 em 8, 7 a 10 dias. O anti-hepatite C não faz somente em pacientes com alto risco. Quais são elas? Usuários de drogas injetáveis, presidiárias, pessoa que já é portadora de HIV, pessoas que vivem com HIV. E cultura de estrepto, para finalizar essa sequência aí, com 35 a 37 semanas, vamos fazer cultura para estrepto. Sobre vacinas, pessoal, mudando a página, agora sobre vacinas. O que a gente precisa saber sobre vacinas? Bom, primeiro sobre a tríplice viral. Independente, vacinado ou não, 3 doses, recente, com 20 semanas tem que receber uma dose de DTPA. Agora, se ela dentro do calendário de vacina dela, ela tem somente uma dose, ela vai tomar mais uma dose de DT e a outra dose a partir da 20ª semana, a DTPA. Se ela tomou 2 doses, ela vai tomar somente a partir da 20ª semana uma dose de DTPA. Se ela tomou as 3 doses, também, assim como quem tomou só 2, com 20 semanas, a DTPA. E agora, se ela não tomou nenhuma dose, se não sabe, vai iniciar o tratamento com 3 doses. Dessa forma, você vai ter que respeitar um intervalo aí, né, de 60 dias e considerando que a última dose, a terceira dose, após a 20ª semana com a DTPA. Antes pode usar a DT. Sobre a vacina para hepatite B.
Se essa gestante é HBS AG negativo, ela é sensível e ela eu vou ter que confirmar isso aqui, que aqui fala que ela tem que tomar 3 doses. Mas se ela é HBS AG negativo, mas e a questão da se ela tem história de vacinação? Vamos confirmar isso aqui agora. Espera aí que eu estou chegando lá, onde estão as vacinas. Vacinas, cadê vocês? Sumiu a vacina, achei. Bom, falando em vacina, vou até colocar aqui. Se é vacina contra hepatia recomendada para todas as gestantes susceptíveis. Então, a vacina é para quem é susceptível. Então, HBS AG negativo, não vacinada ou vacinação desconhecida com HBS negativo. Então, se ela não é vacinada ou não sabe e tem o HBS negativo, 3 doses, o esquema 0, 1 mês e depois 6 meses. Se ela é não vacinada ou vacinação desconhecida com HBS AG positivo, não precisa fazer nada. Se ela tem vacinação incompleta, completar o esquema de 3 doses, considerando o histórico da vacinação anterior. Se ela está com a vacinação completa, não é necessário vacinar. Não vacinada ou beleza. Mas aqui fala, a hepatite B a vacina é recomendada para todas as gestantes susceptíveis. Então, se ela é HBS AG negativo, eu acho que aqui não, né, pessoal? Nesse caso aqui não. Nesse caso a gente segue só essa recomendação mesmo. Se o HBS AG é negativo, e ela não, porque aqui não citou hora nenhuma se ela é HBS negativo e vacinada. Ok? Aqui não cita essa situação. Ela citou várias situações, mas essa ficou faltando aí no manual. Provavelmente eu estou dando alguma manota e está faltando alguma informação. Mas é isso. Então, o HBS AG, se ele é positivo, não precisa fazer nada, né? Não é necessário vacinar. Agora, se ela tem um HBS negativo, não vacinada ou vacinação desconhecida, vai fazer 3 doses, 0, 1 e 6. Beleza? E para finalizar aí sobre as vacinas, tem a influenza. Independente se foi vacinado ou não, tem que tomar uma dose durante a gestação, acompanhando o calendário aí para a influenza. E para finalizar esse vídeo super pesado aí sobre sulfato ferroso. Todas devem receber 60 mg dia a partir da 20ª semana. E o ácido fólico tem que ser considerado o seguinte: o ideal é que comece 1 mês antes da concepção até 12 semanas. E aqui cita o seguinte: se é uma gestante de baixo risco, eu vou falar qual é as que caracteriza como alto risco. Vai fazer de 0,4 a 0,8 miligramas dia. Agora, se ela é uma gestante que é considerada alto risco, nesse sentido de ácido fólico, vai fazer diariamente 5 miligramas dia. E o que a gente chama de alto risco para fazer essa dose maior? História de cirurgia bariátrica, uso de antagonistas do ácido fólico, como por exemplo o metotrexato. Beleza, pessoal? Então é isso. E falei que ia finalizar, mas não vou falar só mais uma coisa: quais são os sinais de alerta e quais são as ações educacionais para essa gestante. Deixa eu pegar mais uma folha branca aqui, que haja folha. Bom, quais são os sinais de alerta aí? Se tem pressão maior ou igual a 140/90, se tem fortes dores na cabeça, se tem uma visão embaralhada, se está enxergando aí estrelinhas, tudo isso aí é gestão de alto risco. Corrimento escuro, inchaço nos pés, dor ou ardor ao urinar, tudo isso é sinal de alerta. Quais são as ações educacionais? Então, o objetivo aí do pré-natal, além de várias coisas, é oferecer
essas ações educacionais. E quais são elas? Ensinar a gestante a gerenciar a sua própria condição, conhecer e avaliar a própria situação de saúde, ou seja, nós estamos educando, ações educacionais, não de orientação. Você vai conhecer, vai fazer com que ela conheça e aprenda a avaliar a situação da própria saúde, definir estratégias e metas para o cuidado, definir estratégias e metas relativas ao comportamento e hábito de vida e fortalecer as relações família e comunidade. Beleza, pessoal? Pesadão, hein? É isso. Valeu.